Tá? Então, tem um pesquisador, que não participa muito, mas ele me procurou e ele falou que ele estava com câncer e queria morrer. E ele estava com muito medo de morrer. Esse pesquisador estava com muito medo de morrer. Eu percebi que ele queria ajuda para ele não morrer. Mas na minha concepção, que eu não estou dizendo uma concepção correta, a minha percepção temporária, Gustavo, eu falava assim, eu prefiro morrer do que viver com dor. Mas por que eu digo isso? Porque eu sei que eu continuo do outro lado. Que do outro lado eu não vou ter nenhuma dor. Então, esse pesquisador ligava para mim, a gente conversava e tal. Eu falava, você tem praticado alguns exercícios e tal? Não tenho praticado. E daí ele falou assim, eu já falei com alguns curadores e tal, eles falaram que o meu problema é que eu não tenho fé. O problema é que você não tem fé, cara. Falando para ele, né? Mas eu fiquei pensando nisso, assim, é como se a fé fosse uma crença cega. A crença cega não te dá calma interior para você falar, eu prefiro estar morto do que vivo com dor. A, a, a fé cega é uma tentativa de acreditar, é o que I wanna believe, né? Aquelas seriados lá de ficção científica. Qualquer arquivo X. I wanna believe. Você quer acreditar. Isso não é o trabalho do Dastos, tá? Tem muita gente que se diz espiritual, que se diz interessada nas coisas. Eu já tive nessa fase, onde eu pensava muito sobre as coisas, mas eu não tinha nenhuma fé. Na verdade, fé no sentido da tradução de verdade interior. A palavra fé é uma verdade interior, inabalável. As pessoas vão chegar para você, vão te xingar, vão te falar várias coisas, você não vai estar nem aí, você vai estar inabalável, porque dentro de você sabe que você não é aquelas coisas. Agora, se você não tem uma verdade interior, em vez de usar a palavra fé, vamos falar de verdade interior. Se a tua interior não está firme, as pessoas vão te falar e você vai ser machucado, com palavras, com atos, né? E esse pesquisador, eu percebi assim, se ele tivesse experienciado as coisas que estão no livro Didáscalos, os livros do Marquíris, se ele tivesse experienciado um pouco disso, provavelmente ele não teria tanto medo da morte. Provavelmente ele falar assim, no meu interior eu sei que eu continuo, porque eu vi isso, eu vi elementais, ou eu vi pessoas no meu quarto de noite, ou qualquer tipo de fenômeno psiconético, eu tive visões, ou eu tive sonhos, ou eu vi o meu anjo da guarda, ou eu vejo luzes quando eu faço meditação, ou eu sinto um calor muito grande na sala quando eu me encontro com outros pesquisadores, que é o que vocês estão sentindo agora. Como que se explica isso? E por que que eu fico turbinado e super excitado e vocês estão morrendo aí? Por que que quem dá a palestra fica super energizado e quem está recebendo... Eu também, quando eu estou ouvindo alguém, quando amanhã o André Batista der a aula dele, eu tenho certeza que eu vou navegar, eu vou ficar com o Snorael também. O que é esse fenômeno? E por que que ele se repete? Por que que aqui em Curitiba a gente sente as mesmas coisas que acontecem em Indiana? Tenho que viajar milhares de quilômetros lá para ter essa energia na sala. Esse é um presente que vocês dão para mim. Porque quando vocês vêm aqui, os caras vêm trabalhar. Eles não vêm por mim, eles vêm por vocês, por nós. Por esse projeto que é de manter vivo a pesquisa da verdade nesse plano. Né? Então, por que da pesquisa da verdade? Como a gente pode comparar o trabalho de Dascalos como um pesquisador, como aluno de Dascalos, em relação às outras escolas espirituais? É muito prático. É uma coisa prática. Você vai expressar certos valores, certos princípios psicológicos mesmo, e coisas vão acontecer que você não espera. Porque se você esperasse, seria uma auto-hipnose. Eu quero acreditar. Aí é hipnose. Aí você está se sugerindo, eu quero ter sonhos, sonhei tal coisa. Aí você quer acreditar. Não, isso é diferente. Você está fazendo algo completamente, uma coisa que você nunca fez antes, né? No começo da minha prática, eu lembro que eu e minha esposa, a gente foi nos campos do Quiriri, aqui perto, e tinha, assim, um feno alto, e eu tava com uma bota meio leve, e eu fiquei com medo de cobra. Eu caminhei o dia inteiro com medo de cobra. De pisar numa cobra. De noite, o que eu vi? A cor do medo da cobra.
Antes de dormir, aparecia a mesma cor do feno, assim. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Nunca tinha acontecido isso comigo antes. De onde veio isso? Veio da prática. Veio da prática sincera. Que qualquer pessoa que praticar vai ter experiências. E com essas experiências, talvez, quando você tiver um câncer, tiver uma dor, uma coisa assim, você perceba, talvez isso aqui é temporário. Talvez depois eu vou estar num lugar melhor, o meu corpo não tenha peso, né? Como muitos místicos dizem, né? Nos ensinamentos, perdão. Nos ensinamentos, o Daniel diz em Indiana, né? E o Dastos também, em alguns dos seus textos, ele fala que a vida terrena tem muitas mazelas, dores e limitações. A gente envelhece, a gente tem dor no tendão que a gente não consegue curar. A gente tem, às vezes, divórcios difíceis de lidar, perdas amorosas, perdas entre queridos. É difícil, né? E Dastos muitas vezes falava assim, por que você me deixa aqui, pai, nesse plano? Eu queria estar com você. Aí em cima é muito mais lindo, muito mais leve. Porque eu estou nesse corpo, ele falava esse saco de batata, o corpo material para Dastos era um saco de batata pesado, limitante, né? Tanto que o que Daniel diz, pelo menos, é que Dastos não encarnou de novo. Ele falou que ele prefere ficar no plano psiconoético, quando ele pode estar mais livre, né? Algumas pessoas que não têm a conexão que Daniel tem nos ensinamentos dizem que ele está em outro lugar, já encarnado de novo na Terra, mas eu acho que eu concordo com o Daniel. Eu acho que não é o caso. Mas tu falou que ele reencarnaria. Só um pouquinho, eu vou pedir para a gente esperar, então, a lição para começar as perguntas aí, né? Muitas pessoas que relataram experiências de quase morte, elas comentam da dificuldade de voltar para a Terra. Elas têm experiências quase de morte, vão para um mundo psiconético muito bonito, muito mais amplo, e elas têm uma escolha lá, e às vezes as figuras que encontram lá, as primeiras pessoas que não são cristãs, falam, olha, você tem que voltar, você tem que ter uma missão, né? E o que acontece? Essa pessoa volta, mas ela tem memória. E essa memória está em um lugar amplo e leve, com muita luz. E ela fica, às vezes, deprimida por algum tempo por isso. Carl Jung teve uma visão assim nos livros dele, não sei se o Cauê, que é psicólogo, lembra disso, mas que ele teve visões e quando ele voltava de noite, acordava de manhã na Terra, falava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Então, os ensinamentos dizem que a morte pode ser uma bênção, que o paraíso, às vezes, é lá, e aqui é um tipo de purgatório mesmo, né? Mas é claro que a gente escolhe vir aqui. Nós escolhemos vir aqui para aprender coisas, né? Mas para que então praticar os ensinamentos, né? Por que então praticar os ensinamentos? É para a gente alcançar a libertação das ilusões, tanto quanto os budistas falam, outras escolas espirituais falam. Essas ilusões que causam sofrimento. A prática nos leva à verdadeira fé, é uma verdade interior, não fé cega. E aquele que alcança, tem essas experiências, ele muda a compreensão das suas coisas e nada mais será o mesmo, né? Então, as pessoas leem livros sobre Dascalos, os livros do Marquídedes, assim, para quem, não sei se alguém, eu sei que as pessoas que estão aqui já ouviram isso antes, mas os novos que estão aqui, Dascalos não gostou dos livros do Marquídedes, ao contrário do que o Marquídedes fala. Dascalos não queria se chamar de mago. O Dascalos esperava que Marquídedes tivesse escrito sobre ensinamentos. Mas o ensinamento ficou tangencial e ficou muito sobre a vida de Dascalos, sobre essa personalidade terrena, uma adoração de personalidade temporária, que é o que é contra os ensinamentos, né? Muitos de vocês aqui me conhecem, hoje o Cauê e o Luciano puderam conviver comigo mais algumas horas, e viram que eu não sou uma pessoa perfeita, longe disso, né? Eu posso ser um cara muito chato, né? E é para ser assim, é para ser assim, a gente tem um lado divino e temos o nosso lado criatura normal, que tem problemas, que tem dor no ombro, que tem problemas de relacionamento, ou problemas de dinheiro às vezes. Ninguém é perfeito. O Daniel não é perfeito. O Daniel não quer ser visto como um mestre. Os bons professores, ou alunos, ou assistentes de professor Erasmus, não querem ser vistos como mestres. Essa é uma grande diferença do nosso sistema, né? Então, uma coisa que acontece muito, assim, que eu percebo, assim, da pesquisa da verdade, é uma coisa tão avançada e tão não deste mundo, que mesmo quem está dentro de escolas espirituais não consegue entender Dascalos na prática.
Porque a gente mistura, há uma mistura entre místico, psiconoético, experiências fora do corpo, hipnose e cristianismo. Então, aquela coisa, se fala em cristianismo, você perde os místicos. Se fala em misticismo, você perde os cristãos. Os cristãos de carteirinha, né? Na verdade, todos nós somos cristãos, né? Mas, assim, é muito interessante porque, às vezes, eu começo a tentar falar sobre o trabalho da pesquisa da verdade e essas pessoas fazem o que a gente faz. Que nem a conversa do cachorro agora um pouco com o Juri. A gente fica assim, não, mas no meu mapa isso não é possível. Eu discordo. Então eu não vou testar. Não, você falou em anjo? Não, esse cara é louco. Não, eu acredito que. Então a gente está sempre num mapa pequeno, a gente nunca se permite testar novos mapas. Então, para aquele que te chegar e falar assim, não, eu vou ouvir um pouco desses ensinamentos sudásticos aí, como é que praticar, botar em prática e ver o que acontece. Essas pessoas vão receber grandes frutos, né? Lá em Indiana, eu percebo que as pessoas que estão menos apegadas a essa identidade espiritual, às vezes elas estão muito mais abertas a aprender do que pessoas que têm um canal de YouTube sobre espiritualidade. As pessoas já têm um mapa pronto. E eles sabem. Eles não podem não saber. A gente tem que tomar cuidado. Eu sou o primeiro da fila. Eu tenho que estar aberto a aprender, né? E tanto o André Batista vai confirmar comigo, a gente tentou falar com alguns youtubers famosos para disseminar um pouco, para deixar um espaço, né? Para os ensinamentos, essas pessoas falam, não, é sabido que Dascalos era uma fraude, já falaram uma vez, né, pro André, foi um teste pro André, o André falou que ficou pistolão. Aquele ficar com cara, né, André? Depois você comenta, né? Mas olha só que interessante, a pessoa tem um canal de espiritualidade, mas o ego dela, ela pode ser muito mais egoísta do que um banqueiro, do que um cara rico. Eu conheço os caras ricos, são pessoas muito boas. Pessoas que sentam para tomar café com você de igual para igual, te ouvem. E pessoas muito espirituais, elas são fechadas às vezes. Não tem regra, né? Mas o que eu quero dizer, não é porque a pessoa se diz espiritual que ela é espiritual, né? Às vezes uma pessoa espiritual, ela pode ser muito mais egoísta nos olhos de Dascas do que uma pessoa simples, uma pessoa que tem uma vida que nada fala de espiritualidade às vezes. Então, essas pessoas estão procurando confirmar suas crenças, ao invés de entregar-se para o mistério da existência. Então, a pesquisa da verdade, as preces de Dastos são: ilumina nossa mente para conhecer a tua verdade, não a nossa. Né? Purifica meu coração, que seja o espírito e o amor por todas as pessoas. A gente se torna um copo vazio para que ele preencha. A experiência psiconética vem quando a gente está vazio. E sem essa experiência psiconoética, você não vai ter certeza. E se você não tem certeza, a tua vida tem sofrimento. Tudo começa desse trabalho de esvaziar a nossa personalidade. Não é que a gente não é que a gente não possa ter um ego. Vocês me conhecem aqui, eu vivo fazendo piada, vocês devem ter percebido que eu gosto de coisa boa, gosto de um bom café, gosto de um bom azeite, azeite não filtrado. Isso não é egoísmo. O egoísmo é você ser egoísta. É você pensar só em você, ser uma pessoa pesada para os outros, querer tirar dos outros para ter, né? Querer chupar, vampirizar os outros, né? Então vos convido para serem humildes e mansos de coração. Tá pichado aqui em Curitiba aqui. Você já viu esse piche ali no começo do viaduto de Champagnat? Tem umas imagens cristãs e falam: vão receber o paraíso dos céus, os mansos e humildes. O que as pessoas interpretam disso? Que você tem que ser um mosca morta, que você tem que ser mansinho, deixa pisar em você, pisa mais. Não é essa a mensagem. O humilde é a pessoa que se permite não saber. Não, eu vou ouvir, vou praticar, vou pesquisar para descobrir se o meu cachorro sem carne de verdade é um cachorro melhor. Vou me abrir para aprender com isso, né? Na nossa história do cachorro hoje, né? O manso de coração é aquele que não tem um coração pesado. O que é uma pessoa não mansa de coração? Prodásculos. É a pessoa que está chutando mundo alimentar negativo, mundo macumba, desejando mal para os outros e tal. Que é a pessoa pesada de coração, ela não é mansa de coração. Né? Então é muito interessante essa parte também. Todas as pessoas que estão aqui na chamada, aqui, as pessoas que vão ver essa lição no futuro, eu posso dizer para vocês, em Indiana eu conheci pessoas bilionárias que estavam lá,
que se botaram a praticar esses ensinamentos e tiveram experiências, e elas são pessoas diferentes hoje. Continuam milionárias, tá? Sinto muito. Continuam ricaças, mas elas são pessoas que encontraram um propósito extra, né? Claro que o propósito delas não é fazer dinheiro. Muita gente que não tem dinheiro acha que o rico só vive fazer dinheiro. Não, o cara está administrando lá a vida dele, só acontece que ele tem dinheiro. Mas também lá em Indiana tem pessoas, eu já contei para vocês, o jogador de pôquer, que vivia de jogar pôquer, a vida dele é jogar pôquer. Ele ganhava 200, 300 dólares por mês e voltava para casa, por dia, né? Era um day game. Daí um dia ele acordou e falou assim, cara, essa minha vida não faz sentido, eu vou estudar psicoterapia. O guitarrista de banda de punk rock que usava drogas, que um dia parou e falou assim, pô, acho que eu vou no seminário aqui desse cara aqui, porque eu gostei do que ele tá falando, quero aprender. Né? Várias pessoas, assim, aquela modelo internacional, Maria, né, que viu um anjo. Então, muitas pessoas vão falar assim, não, o modelo não pode ter visões. Né? Inclusive, né, o André, desculpe, André, falar de você assim, mas outras verificações que a gente faz, né? Verificações, a gente começa a verificar assim que isso não é crença. O André conheceu Maria em sonho e descreveu ela para mim, sem nunca ter encontrado ela. E o jeito que a Maria falava das coisas bateu com umas coisas que o André me falou dela, que eu conheço dela, né? A Maria já postou no Facebook uma aula com Dascalos. Ela postou, só que ela não falou que era com Dascalos. Ela lembrava de uma aula com Dascalos do outro lado. E ela colocou aquele texto lá, né? Eu falei para ela, Maria, você tem uma aula com Dascalos, né? Pelo jeito da fala. Ela falou, eu lembrei disso aqui. E aquele vídeo, uma aula com Dascalos, que está no YouTube, é um sonho da Maria, né? Daí você começa a cruzar essas coisas, assim, como que essa mulher sonhou um texto que tem tudo a ver com Dascalos, mas aquela passagem naquele vídeo não está nos livros. Mas quem estuda pesquisa da verdade, os livros de Dascalos, faz o cruzamento de Marquíris com os outros ensinamentos do círculo oral, com o Daniel Joseph, você consegue perceber isso aqui é dos ensinamentos. Né? Tem pesquisadores que têm aulas do outro lado e me procuram e falam, Gustavo, eu tive uma aula assim do outro lado. É igual que o Daniel fala. Como que isso pode acontecer? Né? Então, por exemplo, com a Carla aqui, outra vez, foi em 2020, acho que ele estava aqui, que você entrou em sintonia com aquela pessoa e você percebeu que ela tinha feito uma operação nos dentes. Eu sabia que ela tinha feito a operação nos dentes, mas a Carla não sabia. Essas verificações são muito científicas, no sentido de ser São Tomé e de perceber que há algo acontecendo que está além do plano material. Isso te dá uma certeza interior. São vários e vários fenômenos. A primeira vez que vocês verem o elemental, vocês vão lembrar... Infelizmente, vocês vão entender o que o Dastos disse, né, que quando uma pessoa vê um elemental pela primeira vez, se é um elemental negativo, ela pode ficar em terror extremo, como se tivesse um pesadelo que não consegue acordar, né? Quando você tiver uma experiência dessas, infelizmente eu falei sobre ela agora, então você pode até estar se sugerindo. O ideal é, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. Tem uma meditação do sol, acho que eu já falei para vocês, né? Tá no YouTube. Uma pessoa que não participa dos círculos foi lá praticar em casa, coração puro, manso de coração, sem julgamento, humilde. Fez a meditação olhando o vídeo do YouTube e teve uma experiência chamada pulso da vida, que não é descrita nos livros. E ela me procurou e falei, Gustavo, eu senti isso, 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 isso. Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, cara, bem-vindo ao clube, você sentiu o pulso da vida. E eu, quando senti o pulso da vida, fui fazendo a mesma meditação, mas eu nunca falei sobre isso para ninguém, desse pulso da vida. Quando eu liguei pro Daniel, eu falei, Daniel, aconteceu isso, isso, eu quase morri. Ah, é o pulso da vida. Então, assim, como que essa pessoa vendo um vídeo, eu não falei nada do pulso do vídeo no vídeo. Lembra quando a gente fez aquela sintonia com o sol, que você sentiu muito amor? Que eu fiquei falando assim, preparem-se para limpar, para não se ligarem com nenhum elemental, e a gente sentiu um amor muito grande, né? Então, quando a gente sai de uma meditação, e o Cauê em São Paulo, mesmo estando online, tem a mesma experiência, isso é uma coisa muito prática, é muito concreta para a gente. Quando em Marquídes, né, chegavam para Dascos, como é que você pode acreditar nessas coisas? Ele fala assim, para mim é tão concreto quanto segurar esse objeto aqui.
É por isso, porque te torna parte do dia a dia até. É claro que não é todo dia que você vai ter uma experiência psiconética, né? Você vai virar dascos assim. Mas essas pequenas coisas te mostram a verdade. E é isso que é o trabalho dos pesquisadores da verdade, que a gente descubra a verdade através do nosso esforço. Ninguém vai te dizer qual é a verdade. A gente vai te dar alguns exercícios e praticar, mas você tem que ir atrás. Você, na tua luta diária, 15 minutos de manhã, separar só 15 minutos de manhã, observar seus alimentares durante o dia, e você vai receber presentes psiconoéticos que vão te mostrar que nós não estamos sozinhos no universo. E o trabalho dos pesquisadores não é aprender a sair fora do corpo, é aprender a verdade. A verdade vai te livrar de muitos mais dores do que você aprender uma coisa que faz você sair do corpo, ou ver uns símbolos à noite, ou abrir o terceiro olho. Tem muita gente procurando, sim, experiências. Mas essas experiências, elas vão ser consequência natural se você se interessar pela verdade. Esse é o trabalho principal que a gente deve fazer. Porque a verdade vai nos libertar de tudo. E isso que Dastos queria. Não o que Marquinhos escreveu exatamente, mas o que ele escreve nas aulas dele é: eu estou aqui para que você conheça a verdade, te ajudar a conhecer a verdade. E ele até comenta numa lição dele, né? Joshua, Jesus falava: conheça a verdade e ela te libertará. Ele não falava assim: eu vou te dizer qual é a verdade, eu vou te libertar. Ele nunca falou isso. Ele não falou: eu vou te libertar. Não, conheça a verdade vai te libertar. Então, a verdade, são tantas verdades que a gente precisa pesquisar. É realmente malvado ter dinheiro? É realmente malvado querer transar de vez em quando? Será que é? Como será que é isso? Muita coisa para pesquisar. Como ter um bom relacionamento com as pessoas. Tudo é objeto da nossa pesquisa. E nada está fechado. Não há nenhum dogma. Não há nenhum impedimento. Nós vivemos... A única lei que nós temos é o livre-arbítrio, que seria... Sim, tem algumas leis, tipo amar o próximo, mas assim... Nós permitimos que uma pessoa não ame o próximo. Nós não vamos julgar pessoas que pensam diferentes da gente ou que decidem coisas diferentes, né? Ou se o Cauê enrola a corda de uma maneira diferente. É. Uma coisa muito interessante também, tá? Para você que está ouvindo, está começando hoje, está começando esse caminho de pesquisa, não existem personalidades corretas. Não existem personalidades espirituais e personalidades não espirituais. Se você está nessa dualidade ainda, você está muito longe da verdade. Você ainda está muito hipnotizado em coisas. Se eu usar tal cor, eu sou espiritual. Se eu usar outra cor, eu não sou espiritual. Se eu transo, eu sou malvado. Não. É muito mais profundo que isso, gente. Então, para Dascos, não tem diferença entre matéria e esse plano a gente está, e os planos superiores. Todos são frutos de Deus. Todos têm algo a nos ensinar. E não tem... Se você começar a botar culpa no exterior, que é um inimigo exterior, você está na dualidade e está muito longe do caminho dos céus. Quando você parar de julgar o outro como a razão do mal, como a nossa sociedade faz, né? A direita bota a culpa na esquerda, a esquerda na direita, e assim vai indo. Quando a gente ir além disso, você ir além de noite, você vai ter experiências incríveis, porque teu coração vai ser manso e puro. Que mais? É isso aí. Bom, agora a gente abre para comentários e perguntas. Júlia, você tem um comentário sobre o que o Pai Noel está falando de Dascos? Quando eu estive lá, acho que faz 6, 7 anos atrás, ela mencionou que Dascos dali a 21 anos reencarnaria. Isso ela interessante. Como ela também ficou sabendo, não sei. Sim. É a filha dele, né? Então... Isso me lembra uma coisa assim, Marquides, uma das questões que Dascos não ficou muito contente com Marquides é que ele romantizou muito as pessoas lá no livro, todos eles, desde Kiki Costas até o do neto dele, deu uma romantizada meio forte assim, não o grande Dascos, o Daniel, né? O Daniel fala assim, o Daniel diz que os livros de Marquides têm muita sabedoria, a gente tem que ler esses livros. Eu comprei esses livros porque acho que tem muita sabedoria lá. Mas a gente tem que tomar um pouquinho cuidado, porque é um exemplo do que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós filtramos a realidade de acordo com quem nós somos. E o Marquides projetou a maneira dele de ser nos livros, né? Só não tomar ferro e fogo as coisas do livro do Marquides. Né? Perguntas, pessoal que está aí
vamos começar com o pessoal online. O pessoal online tem alguma pergunta? É só abrir o microfone e perguntar. Se você for buscar sorvete ou pipoca, não tem problema, a gente espera se voltar. O que o Jori falou mesmo com relação ao Dácio, que a Panayota falou? Não entendi direito. Tá longe o microfone, eu vou falar pelo Juri, que tá meio longe. A Panayota disse que ele vai reencarnar 21 anos depois da morte dele, que seria então agora, né? Não, ela falou há 6 anos atrás. Mais 21 anos. Ou seja, daqui a 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tem um pessoal que falou que Dácio encarnou como uma menina na Espanha. O Daniel fica furioso quando fala isso. Mas isso é interessante também, porque as pessoas falam coisas e a gente, ok, pode ser, tem que ser pesquisado, né? E boa. Ninguém defende uma verdade aqui também, é ferro e fogo, né? Alguém tem um perguntário aí? Sobre a prática, talvez? Eu tenho, o que eu posso? Você não quer praticar primeiro para você não ser hipnotizada? E você te ensina o que praticar, e daí, de repente, você tem experiência? Porque se eu te falar, você pode se autossugestionar. Mas se quiser, eu falo agora, tá incluso no pacote, no bilhete de entrada. Sem você saber. Uma intuição? Não. Eu acho que é legal vocês praticarem. Como é que você pode descobrir o que é o pulso da vida? Você pega a imagem do sol psiconoético, ou seja, você vai o sol. Daniel tem uma piada muito boa dele. Ele falou que tinha um cara, um místico, que ele ficava fazendo a meditação do sol, olhando para o sol físico. Aí, depois de um tempo, para ele ver as coisas, ele tinha que fazer assim, ó. Ele estava queimado de frente, né? Esse é o jeito dele eu falar, não faça isso. Não olhe o sol com os olhos físicos. Você olha meio de lado, assim, no sol se pondo, quando está mais fraco, para você pegar aquela imagem psiconoética perfeita do que é o sol, né? Aí você fecha os olhos, você traz aquela imagem do sol. Eu gostava de fazer no pôr do sol, porque eu podia olhar um pouco o sol, aí eu centrava um pouco na imagem psiconoética. Tinha um apartamento meu em Curitiba, tinha um pôr do sol bom, né? Eu fechava aquela imagem psiconoética do sol e tentava esvaziar, prestar atenção na minha respiração e usar a chave da concentração, que eu vou revisar aqui no nosso encontro, né? E tentar manter só aquela imagem. Claro que eu sou iniciante ainda, né? Então, às vezes eu perco a concentração, voltava. Mas depois do 5º dia fazendo isso, eu tive uma experiência de pulso. E eu recomendo vocês praticarem, e aí vocês me contam. Se acontecer uma coisa meio maluca, você fala assim, Gustavo, aconteceu uma coisa meio maluca. Aí a gente vê. Acho que é mais interessante, né? Pode perguntar? Por favor, Cauê. Eu tenho uma pergunta, que se passou por ela, e aí é uma questão que já realmente tem. Só para eles ouvirem a pergunta. Ah, tá. Em algum ponto aí você falou sobre a ilusão do sofrimento. Sim. E sobre a ideia de que estar encarnado seria algo parecido com purgatório, ou pagar karma, ou experienciar a dor. Acho que a minha dúvida, a minha questão é no sentido de que talvez a gente tenha uma ideia um pouco cristã de que a gente está aqui para experienciar dor, sofrer, pagar karma de alguma forma e evoluir com isso. Mas, através dos ensinamentos, não seria exatamente o oposto? A gente experienciar o que é amor para sair da dor e do sofrimento e viver numa vida mais de felicidade, de uma maneira mais sutil. Sem dúvida. Não, é isso aí. É isso aí. Através de todos os ensinamentos, né, a gente vai sair das ilusões para não sofrer tanto. Eu vou dar um exemplo, tá? Tinha uma funcionária minha, Tatiana, o nome dela. Essa mulher era um problema. Porque era linda, maravilhosa e coração bom. Uma mulher muito bonita, mas que é meio babaca, se entende. Agora uma mulher linda, de coração bom, boa para os outros. Aquela mulher era um anjo na terra. Os pedreiros adoravam ela lá no trabalho lá. Não só porque ela era bonita, mas também porque ela era uma boa pessoa, dava bom dia para todos eles, né? Ela morreu em um acidente de moto. Cedo,
jovem, junto com o marido também, cedo, jovem. Terrível, bateu de frente no carro, ficou desfigurada. Arrasou o pessoal lá do trabalho. Todo mundo ficou em extremo perda, né? Só que a melhor amiga dela, a Kathleen, ela se perdeu com a perda da amiga, que não é uma perda. A ilusão da perda descarrilhou a vida dela. Ela não conseguia mais funcionar. Ela estava perdendo o emprego dela já, porque ela não conseguia mais produzir. Ela vinha para o emprego e lembrava de quem? Da melhor amiga dela. Elas trabalhavam juntas todo dia. Então eu entendi quando ela sumiu do emprego, porque ela não conseguia mais lidar com o trauma de lembrar, ela estava tentando lidar com o trauma da perda da amiga. Só que ela me contou, a Kathleen, que a Tatiana apareceu em sonho e ela estava super bem e falava, amiga, eu tô bem. Para de sofrer. Só que para ela era um sonho, porque no aprendizado, na cultura dela, não havia realidade após a morte. Ela achou que ela estava alucinando aquilo. Eu tinha vontade de chacoalhar, a mulher falou assim, larga dessa ilusão. Ela cumpriu o tempo dela. Tudo tem um porquê de ser. Ela tá bem. Onde ela está agora, ela não precisa pagar boleto, ela não precisa lidar com o marido do mau humor, não precisa de várias coisas. Ela está de bem lá, ela está bem, ela é uma pessoa muito boa, com certeza foi por isso. Então, assim, é nesse sentido que os ensinamentos é para você não sofrer com a Terra. A Terra está aqui para ensinar a gente várias coisas através de dificuldades. São necessárias. Como a Carla falou uma vez, quando a gente está do outro lado, a gente escolhe vir para cá para continuar nosso aprendizado de serviço. Mas quando a gente está aqui, é duro. E a gente quer ir para um paraíso. Todo mundo quer estar bem, quer se sentir bem conectado, não quer sentir solidão, não quer sentir falta, não quer sentir necessidade de desejos. Ou pior, você realizar seus desejos, e você continuar sentindo vazio. Ou você ser milionário e você continuar sentindo vazio. É um lugar aqui de muita prova. Então, os ensinamentos é justamente o que você falou, para a gente aprender a amar, aprender a verdade, de que nós somos amor também, que nós somos paz. É isso mesmo. Fez sentido, Fernando? Fez sentido. Então, a ideia não seria estar em outro plano para experienciar uma libertação, um amor. É possível estar estar num estado de amor, de sutileza, de vida. Aqui como se fosse um campo de treinamento. E quanto mais se treinar aqui, o que você... eu lembro em inglês a frase, em português, o que você une na terra, você recebe no céu. Ou seja, o que o Daniel fala, é difícil fazer a concentração da meditação do sol aqui nesse plano. Mas se você conseguir fazer nesse plano, quando você vai para o outro lado, quando você vai do outro lado, quando você está do outro lado e você tem consciência, você vai poder falar com os mestres, você vai poder viajar para qualquer lugar, você vai estar em sintonia, vai entrar em sintonia com tudo, porque você vai perceber, você vai ter as chaves. Mas aqui, você tem que aprender aqui. Quando você vai para o outro lado, você repete o que você construiu aqui. Se você não construir nada aqui, você vai ficar num limbo lá. E vai chegar os caras e falar assim, cara, você morreu. Não morreu, ó, tá aqui, ó. Na ilusão, né? Na ilusão do teu corpo etérico, né? Então, você não vai conseguir usar essas ferramentas lá direito. A gente continua aprendendo. Depois que a gente morre, a gente não vai direto para a luz. A gente tem algumas lições ainda lá. Se você tiver consciência que você está naquele plano, você vai muito melhor. Você consegue fazer várias coisas e ganhar vários pontinhos no teu boletim, né? Mas o que você une na Terra, você recebe no céu. E o que você desapega na Terra, você desapega no céu também, que ele fala, né? Você desapega dos teus desejos, das coisas negativas, você também se desapega dos infernos lá, né? Do outro lado, né? Já falei demais. Pessoal aqui da online, alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que alguém levantou uma mão aqui, deixa eu ver. Vai, André, fala um pouco aí, André. Eu queria só fazer um comentário sobre o que você falou e o Cauã perguntou. Eu entendo o porquê essa questão que o Dashalos falou. O que acontece? Lá no Pai Nosso, tem a segunda sentença, né? É o vinde a nós o vosso reino. Isso aí tem um significado, ele está muito relacionado à autorrealização. Porque, na prática, o que você sente, o que você vê é isso, é que as pessoas que vão se aproximando da autorrealização ou alcançam a autorrealização, o que elas fazem é trazer, elas unificam os três corpos dela, então elas trazem aspectos
que elas vivenciam em outros planos, elas conseguem manifestar nesse plano aqui. Por exemplo, uma das características do plano psíquico é que você visualiza, aparece. Você não precisa construir uma casa para você. Você visualiza, ela aparece imediatamente. Mas quem que consegue fazer igual um Dáctilos? Visualizar uma perna no tamanho adequado, ou então visualizar um tumor desaparecendo e ele, de fato, desaparecer aqui no plano material. Entendeu? Trazer isso para cá. Então, eu sei que quando ele falava dessa questão de parecer um saco de batata, a questão do peso no plano material, isso aí ele estava passando o sentimento, a sensação, porque realmente quando você está plenamente consciente no plano psíquico ou no plano ético, mas principalmente no plano psíquico, que é o mais fácil de você alcançar, e você está lá plenamente consciente, tão lúcido ou mais lúcido quando você está aqui, você recorda totalmente, a sensação de liberdade ela é muito maior, ela é gigante, não tem como comparar esse plano mais alto com esse plano aqui. Não se compara a liberdade que você tem, exatamente o que você acabou de falar, a quantidade de coisas, tantas práticas que você falou, você não se preocupa com boleto, com comida, com casa, não existe. Isso simplesmente não existe. O que toma 80% do tempo da maioria das pessoas aqui simplesmente não existe do outro lado. Fora a sensação de prazer quando você está lá consciente, o quanto que aquilo preenche o seu corpo psíquico, né, suas emoções, a sensação agradável de prazer, então assim, não tem comparação. Então eu percebo que era mais um desabafo, às vezes, quando o Dáctilos falava sobre isso, porque sim, mesmo tendo essa liberdade, inclusive, de não precisar voltar mais, ele volta, e volta, e volta, e volta sempre, entendeu? E volta quantas vezes for necessário para ajudar todo mundo. É uma questão, eu acho que sinto isso, né? É mais um desabafo dele, a questão de, estando plenamente consciente em todos esses planos, comparado com eles, isso aqui realmente, eu acho que a palavra que ele usa é um termo muito exato. A impressão que você tem é que você está preso dentro de um saco de batata quando você podia estar livre para planos muito mais superiores. Pelo menos é o meu entendimento, tá? Não, é isso mesmo. Eu entendo dessa maneira também. E o que eu percebo na minha prática, assim, eu estou praticando todo dia desde 2016, né? Cada vez mais, para mim, eu quero trabalhar menos e passar mais tempo dormindo sonhos fantásticos. Porque quando eu estou saudável, de noite, eu tenho sonhos muito bons, eu vou para lugares muito bons. Às vezes eu lembro de coisas mais interessantes, às vezes coisas mais significativas, mas toda noite minha é muito boa, é como se fosse rejuvenescedora, né? A não ser quando você tenha 2 filhos de 1 ano e 3 anos, que é o meu caso, eles ficam acordando de noite, né? Mas assim, realmente assim, teve uma época que eu fui com a minha família, a gente foi para uma montanha à beira de Garopaba, à beira do mar, mas alto, assim, e o quarto era muito escuro. E eu acordava toda manhã com uma lição. Era uma mensagem, era muito legal isso. É uma expansão da nossa vida pessoal, a gente descobrir que existe uma conexão com o nosso eu interior, que vem, às vezes, e traz respostas para a gente. Eu não sei dar palavras, é uma calma, uma paz, assim, de saber que você não está sozinho, você não precisa se preocupar. Antes dos pesquisadores, eu achava que eu tinha que resolver minha vida. Agora eu percebo que não, eu tenho coisas que eu desejo fazer, e as coisas vão naturalmente desenrolando, né? É uma coisa interessante isso. Eu não preciso mais lutar contra as coisas. Hoje eu fiquei um pouco nervoso com essa calha que está quebrada, né? Eu não quero que mude a casa amanhã. Então, Pai Johannes, está ouvindo aí? Segura a água ali, pega o Gabriel lá, não deixa a água entrar na casa. Vocês podem, você consegue fazer isso. Eu não sei fazer isso ainda, né? Mas eu fiquei preocupado e tal, mas depois eu falei assim, não, o que os ensinamentos dizem, né? Que as coisas são o que vão ser. Se acontecer algum problema, ele vai ter que lidar com isso e entregar mesmo, né? E normalmente quando se entrega, você consegue as coisas, né? Para aqueles que são novos aqui, né? Esses ensinamentos não servem só para você ter experiências espirituais, também servem para você lidar com as dificuldades do dia a dia. Então, ensina como você saber desejar e manifestar as coisas de uma maneira calma. Eu trabalho com imigração para os Estados Unidos. Todo meu cliente que fica fritando lá, Gustavo, aconteceu alguma coisa, aconteceu com o visto e tal, vou ganhar o green card, isso aqui, dá um monte de pepino no trabalho dele. Ou ele quase não ganha, ou não ganha até. Ficou fritando lá, né? E o que Daskals ensina sobre isso? Você tem que deixar o elemental sair.
A fé que eles falam, a certeza interior é que não, eu estou em paz. Se você está em paz, o teu subconsciente está em harmonia com o universo e está se comunicando toda noite. Se você dorme bem de noite, você tem saúde e os homens lá em cima estão lá preparando para manifestar teus sonhos. Você tem que ter conexão. Agora, se você não dorme direito, você está começando a dormir mal, isso não é bom. Provavelmente você está doente, alguma coisa assim, você não está entrando em conexão com o universo, né? Então, serve também para organizar a nossa vida material, para a gente meditar e pesquisar sobre os relacionamentos, né? Dá para usar para tanta coisa. Só que, infelizmente, o mapa das pessoas não consegue lidar com algumas imagens cristãs, infelizmente, né? Junto com o misticismo, né? Perguntas aqui, pessoal, aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Não, só confirmar se uma frase que eu vi de Dasco, não tenho nem certeza agora, mas que estar no corpo físico é um privilégio. Sim, no sentido que você dá o privilégio de você poder aprender coisas, porque lá a gente não pode aprender coisas no psiconoético, né? A gente precisa. É paradoxal, né? Porque tem um lado assim, a gente escolhe encarnar, porque a gente vai aprender coisas. Nós escolhemos passar para a ideia do homem. Mostraram qual é o teu livre-arbítrio. Eu quero passar por essa aprovação. A gente poderia ter escolhido ser Miguel, ou Gabriel, ou algum outro tipo de existência, né? Sim, é um privilégio. Ao mesmo tempo, do outro lado, a gente não tem dor, né? Não tem fome, não tem cansaço. E quando você tem um sonho lúcido, por exemplo, né, tem muita leveza, assim, né? Mas são coisas a serem experienciadas também, né? Isso é uma coisa muito importante, quem está começando a ver a gente aqui agora, nada é dogma, tudo tem que ser testado. O próprio Das fala assim, não acredite nas coisas que eu estou falando, vá lá e teste. Tem os exercícios aqui, tente você ter a experiência direta para você chegar à sua conclusão, e às vezes daqui a uns 6 anos você vai mudar de conclusão, né? Eu devo ser vegetariano? Por alguns anos você acha que, beleza, vou comer um pouco de carne, puta, passei fiquei doente e comer carne, vou comer menos, não comer nada, mas agora estou fraco, está faltando ferro. Tudo é um caminho, né? Você vai achando o teu caminho, do teu corpo, do teu ser. Isso é importante. Vamos praticar uma meditação, então? Vamos para a meditação? Eu só vou pegar aqui o meu microfone para gravar aqui do meu celular, para a gente já guardar mais essa meditação aqui. Então, assim, para quem é novo aqui no grupo, né, que tem que estar começando, você só precisa praticar 10, 15 minutos de manhã, segunda a sexta, assim, tá? Não precisa fazer todo dia. Eu gosto, assim, precisa ter alguma disciplina, tá? Porque se você não faz todo dia, você não impressiona o teu subconsciente. Nossa mente subconsciente é feita pela nossa repetição, pelo nosso hábito. Se você não faz com certa constância, você não começa a acumular energia. Se fizer uma vez por semana, não adianta. Se fizer quando está doente, não adianta. Quando está doente, você não vai conseguir meditar. Né? Então, o ideal é ter calma e praticar. Tem, no Encontro de várias meditações, tem no Spotify várias meditações lá, mas são coisas simples, na verdade, assim, não tem muita variação, é repetição mesmo, né? Só que a gente vai descobrindo coisas que a gente vai praticando cada vez mais, né? Não precisa ficar com a coluna reta, assim, tensa, é melhor você estar num lugar confortável, mas se você ficar confortável demais, você vai dormir. Então, tem que achar um meio termo disso aí, né? Não fique preocupado em fazer certo, errado, o ideal é acalmar a mente e esvaziar de pensamentos, começar a pensar alguma coisa, volta para o exercício, né? É interessante que os exercícios didáticos são imaginações, são visualizações. No começo a gente está imaginando coisas, mas depois eles começam a se tornar construções. Só quem praticar vai entender o que eu estou falando. Tem a medição da pirâmide, tá? A gente faz de vez em quando, né? Eu fiz esses dias com a Aki de novo, né? Fazia tempo que eu fazia ouvindo ela. Cara, talvez porque eu tô ouvindo ela e eu entro na sintonia com ela também, quando eu ouço ela, cara, eu saí da meditação fritado, assim, eu tava pelando. Aí você fala assim, meu, isso aqui é sugestão? Eu acho que não é sugestão. Realmente tem uma coisa acontecendo ali. O elemental que é criado. Essas experiências, quem entrar nisso vai ter experiências. Isso quer dizer, qualquer pessoa, empresário, capitalista, socialista, comunista, machista, feminista, qualquer tipo de pessoa, desempregado, todo mundo, né? Qualquer pessoa que se botar isso vai ter experiências interessantes, né? Ok, então já fiz a meditação agora, então de novo, né?
Posição confortável, eu vou liderar, né? Vocês não precisam se preocupar. Eu vou falar tudo lá. Se ficar relaxado demais, não tem problema também. Se dormir um pouquinho, não tem problema também. Não tem certo e tem errado, né? Não tem certo nem errado, tem que praticar, né? Então, quando a gente tá junto, assim, com essa energia na sala, não é o Gustavo que tá dando a meditação, é toda essa energia junto da sala. Então, procure sentar no teu lugar mais adequado. Agradeça aos mestres, agradeça a existência. O que você achar melhor? Se você não acredita em mestre, não tem problema nenhum. Mas eles acreditam em você. Pode fazer existência, pode ser o bem, né, pelo benefício da humanidade. Pode usar o símbolo que você achar, não importa. O importante é o serviço. É você querer descobrir quem você é e o que você é. Quem você é e o que você é são coisas diferentes. Ou são a mesma coisa? O que é o ser humano? Essa pergunta, se a gente deixar o nosso subconsciente responder à noite, ou na meditação, você pode ficar muito surpreso com o que você pode ouvir dentro de si próprio. Nenhum livro, nenhum guru vai poder te dizer isso. Nós vamos iniciar vamos fazer os 3 sóis, a meditação dos 3 sóis, e depois terminar com a visualização de uma pirâmide em volta da casa onde a gente está. O pessoal aqui do grupo vai ver uma pirâmide aqui onde a gente está, e vocês vão ver na sua casa, ou no seu apartamento, uma pirâmide de luz. Então vamos começar relaxando o corpo. Daskins falava, relaxe cada músculo do seu corpo. Vamos começar com os pés, vamos deixar eles caírem. Essa preparação é importante, é como se estivesse acalmando o lago, acalmando o coração, acalmando a mente. Se a gente não acalmar, a qualidade da meditação não será a mesma. Vamos prestar atenção na respiração. Eu pergunto se você, enquanto você sente a tua respiração, teu pulmão expandindo, você consegue ouvir os sons do lugar onde você está. Enquanto você ouve os sons exteriores, você consegue sentir o seu corpo sobre a cadeira ou sobre a cama onde você está? Vou te dar alguns momentos para você só sentir o teu corpo sobre a cama ou cadeira e você ouvir os sons ao mesmo tempo. E você respira. Torne-se um copo vazio. Para quem está na sala aqui comigo, você consegue ouvir o som da geladeira enquanto sente o corpo contra a cadeira? Se você não está pensando agora, está apenas sentindo o corpo contra a cadeira e os sons externos do ambiente, quem é esse eu que está sentindo isso?
Que consciência é essa que ouve os barulhos? Isso. Inspira, expira. Sinta agora as pernas como se elas estivessem expandindo como balões e relaxando. Teu tronco relaxa, teu peito relaxa, teus braços relaxam. E vamos agora concentrar na respiração. Para quem sabe fazer respiração etérica, pode praticar, de acordo com os batidos do coração. Quem ainda não sabe, apenas sinta que a cada inspiração, seu corpo se enche de muita vitalidade, de muita luz, que vai alimentar cada célula do seu corpo. Cada inspiração é como se um mar de luz entrasse no nosso corpo, iluminasse e energizasse cada célula do nosso corpo material. Você pode inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Ou inspirar e expirar pelo nariz, como há quem também fala. Agora vamos visualizar como se tivesse cada inspiração, a luz fosse além do nosso corpo material, uns 30 centímetros em volta do corpo. Sinta dos pés até o joelho, até a cintura, uma concha de luz que engloba todo o teu corpo, todos os teus corpos sensíveis, tuas emoções, tua mente está recebendo essa vitalidade agora. É como aquela vitalidade que a gente sente após um descanso. É como se a gente estivesse naquele descanso do sono profundo, rejuvenescedor. Aquela mágica que acontece às vezes, você simplesmente dormiu super bem, nem sabe o que aconteceu, mas você está tão revitalizado. Sim, nosso trabalho também é de força e vitalidade para o nosso corpo físico, para o nosso corpo emocional. Inspira, expira, e a cada inspiração é como se esse globo de luz, essa concha de luz ficasse mais forte, mais plena. E diga: eu me permito pesquisar sobre esse exercício e descobrir a verdade. Eu sou um buscador da verdade e quero conhecer a verdade.
Agora vamos ver uma luz branca que preenche nossas pernas materiais físicas, começando pelo pé até o joelho, a cintura, e desejamos saúde às nossas pernas, saúde às nossas pernas. Essa luz branca, ela é meio enuvoada, meio transparente. E agora vamos subir até o nosso abdômen e vamos ver um globo azul, branco azulado, um azul branco, um azul bem claro. Como se brilha como se fosse um sol que purifica todo o nosso corpo material. É como se esse globo tivesse relação com toda a nossa força física na matéria e diga saúde ao meu corpo material, bênçãos ao meu corpo material, estabelecimento e saúde de todas as funções materiais do corpo físico. Agora vamos subir mais um pouco. Vamos ver uma luz que engloba todo o peito. Vamos ver uma luz que engloba todo o peito. Ela cor de rosa, branco-rosa, bem leve, uma névoa, mas muito pura, que vai purificar todas as nossas emoções, todo o nosso corpo emocional, nossas emoções, boas e ruins, brilham e se purificam, estão mais positivas. E vamos dizer, bênção e saúde às minhas emoções, meu corpo emocional. Que a verdade purifique os meus emoções, meu coração, meus pensamentos, minhas emoções. Agora vamos subir até a tireoide, a garganta, e ver uma bola laranja, também em névoa, que brilha de dentro para fora do pescoço. Dascos diz que o sangue passa, todo o sangue do corpo passa pelo pescoço a cada 15 minutos, 14 minutos. Esse elemental laranja vai purificar de todos os germes, vírus, bactérias e nos dar imunidade e força, clareza. Agora a cinta dos ombros, até a ponta das mãos, os dedos. Sinta seus braços ao mesmo tempo e veja eles iluminados, com luz branca. E diga saúde aos meus braços. Se você sente dor nos braços, você pode visualizar seus braços saudáveis e usar a famosa frase de Joshua: Pai, tenha piedade de mim. Mas veja, quando você fala essa frase, você vê o teu braço bom. O Daniel fala em inglês, God have mercy on us. Mas você visualiza o que você quer. Você não visualiza o problema, nunca. Você manifesta a solução, que é saúde. Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha piedade de nós. Se você tem dificuldade com as frases da Bíblia, não tem problema, você pode sempre falar: ser absoluto, dá-me saúde nos meus braços. E agora, vamos ver um globo de luz por volta da cabeça,
muito brilhante, muito bonito, como um sol dourado, ou amarelo canário, como se preferir, que se expande 30 centímetros em volta da cabeça. Saúde ao corpo dos meus pensamentos, as minhas ideias, a minha habilidade de concentração e de pensar, todos os meus conceitos, as minhas crenças, meu mapa de realidade, saúde para o meu corpo mental. Foco, clareza, vitalidade, saúde. E agora, por último, eu convido vocês a verem uma pirâmide com 4 paredes, né? A base é quadrada, que engloba a casa onde você está. Adapte de acordo com o tamanho físico dela. E essa pirâmide é de um branco brilhante muito puro, que brilha e limpa e protege. É um instrumento de serviço. É um instrumento de sintonia com as forças mais altas que nos guiem para que nós descobramos as verdades, a verdade. Vamos expandir essa luz branca por toda a casa onde estamos agora. E vamos limpar todo o ambiente físico onde estamos de qualquer elemental negativo, simplesmente brilhando com uma luz muito forte em nossas mentes e transmutando qualquer coisa negativa que esteja nesse ambiente para preparar para o nosso trabalho desse encontro, desse final de semana. Pai, que seja feita a tua vontade e não minha. Ou simplesmente, eu quero saber o que é a verdade. Eu quero aprender a diferenciar as ilusões do que é verdade, na verdade. Muito além de dogmas, muito além de gurus, muito além de escolas e de livros. Foque em 1 minuto nessa pirâmide de luz que transmuta todo o ambiente físico onde estamos. Purifica e transmuta. Pai, obrigado por todas essas bênçãos. Obrigado por meus colegas aqui na busca da autorrealização e de saber quem nós somos. Obrigado pelas risadas que demos hoje e pelo companheirismo que sentimos. Por todas essas graças que nos bênçãos. Agora, lentamente, você pode voltar a prestar atenção no seu corpo material. Abrir os olhos lentamente. Sinta os pés no chão. Sinta o teu corpo na cadeira ou na cama. Pode começar a mexer no corpo novamente. Guilherme chegou lá. Algum comentário do exercício, gente? Vamos ver. Good trip, no drugs. Melhor até. Foi gostoso, é? Que bom. 99%.
Ótimo, é isso, é um caminho slowly, né? Até Panayota fala isso, né? Slowly. Vai crescendo. Vai Até se crescendo. você falar da pirâmide, eu já estava tipo, vendo as pessoas a casa de fora, assim, tipo, as energias assim, subindo. Que bacana, cara, que legal. Que bacana, cara. Bem legal. Então, Luciano, Cauê, algum comentário? Tudo bem? Chapado. E no drugs. Ainda, É interessante, né? Essa sensação de... Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho. Não é nada muito demais, não, tá? Não tem problema. Só o pessoal aqui lá. Essa sensação, assim, de... Às vezes eu tenho a sensação que a minha mão, ela tá mais alta da onde ela tá. Que meu corpo, ele tá maior do que ele tá. É uma sensação de flutuação. Sim. E aí, nesse exercício específico, eu não dormi direito, eu tô com muito sono. Sim. E aí eu percebi, no meio do exercício que você estava falando, eu percebi que eu fui tendo essa experiência, e aí eu acho que eu meio que caí do sono, e eu senti minha mão fazendo assim. Só que eu acordei com a minha mão fazendo assim, só que minha mão não estava fazendo assim. Então eu tive a sensação disso, assim, de... Sim. E eu não sei se isso é uma coisa... não sei se dá para pirar muito nisso, assim, mas é uma sensação de que seu corpo tá ficando... Você está tendo consciência do seu corpo maior mesmo. É uma coisa normal que acontece. É né, normal. Conforme... É bem normal, tá? Isso aí é que quando a gente entra em meditação, ainda mais em grupo, num encontro, né? Oficial, assim, oficial. Enquanto as pessoas estão aqui para isso, né? Ok? Enquanto as pessoas estejam nessa intenção, vai ser oficial. Né? Mas com essa intenção, programado, um encontro anual e tal, soma as energias, né? E como você ficou cansado da viagem de ônibus, a tua mente consciente está mais desarmada. Daí teu subconsciente ele se expressa melhor, né? E você percebeu só que começou a descolar, né? Começou a sair do teu corpo. Mas o sair do corpo não é necessariamente você ter uma isomatose. Você pode só expandir a consciência, ou você está com a consciência dos outros corpos mais sutis, né? E é isso mesmo, né? Que é ter a consciência do seu corpo físico consciente. Sim, porque a sensação do corpo etérico é a mesma sensação que você tem no corpo físico. Então, a gente fez o exercício dos braços etéricos, né, cara? Que a gente começa a testar assim, a gente faz primeiro assim, depois a gente faz só com a intenção de levar lá. E depois, pô, me cutuquei, mas peraí, mas não me cutuquei, o que aconteceu? É claro que precisa de prática para dominar os éteres, né? Isso é um pouco mais avançado, dominar os éteres, são alguns anos de prática, né? Para praticar, né? A Aki é muito boa nisso, porque ela, como japonesa, é uma disciplina férrea, né? Ela deve fazer todo dia, algumas vezes, né? Então a Aki é uma das pessoas que tem muita habilidade, assim, nessa coisa da consciência do corpo sutil, né? Então é isso, cara. Tá desenvolvendo, isso mesmo, né? É isso aí. Algum comentário, pergunta aqui do pessoal aqui online aqui? Vamos ver aqui a Gesi primeiro, André. Pode falar, Gesi. Quando você pediu para fazer a pirâmide na casa, eu fiz na casa onde eu estou. Mas logo apareceu a minha casa da cidade, que eu tenho duas, né? Então, uma eu estou aqui no sítio, mas aí apareceu a outra. Eu fiquei meio que sem saber se eu fazia nessa ou na outra. Interessante. Talvez o teu subconsciente, no teu subconsciente, a tua casa é aquela casa. Essa casa que você está agora é temporária. Então, a minha casa está protegida, a minha casa... E você viu tua casa, né? E essas imagens... Você viu uma imagem ou você se confundiu? Ou você quis... Não, eu comecei a fazer nessa casa. Eu fiz, né, nos 4 cantos, eu levantei, né, as hastes, foi lá em cima fazendo a pirâmide. Aí, quando eu estava energizando bastante a luz, aí me veio à memória a outra casa, vi a lembrança dela. Vi a lembrança. E aí eu faço para outra casa também, né? Aí eu fiquei sem saber se eu poderia, no mesma visualização, fazer as duas ou focar só nessa. Aí eu foquei nessa, explodi a luz nessa, mas essa já é muito
muito natureza, né? Tem muita luz. A outra está precisando de luz. Eu falei, acho que depois eu tenho que fazer a outra, né? Ah, que bacana, que legal. Às vezes, o problema por exemplo, vocês estão nas suas casas e a gente está aqui num lugar específico. Essas meditações, assim, guiadas, às vezes é melhor que estar no mesmo lugar só, porque eu poderia ter usado aqui os elementos aqui da casa aqui para aterrar a gente melhor aqui, né? Por exemplo, podia ter falado mais da geladeira, dos sons que tem aqui, do cachorro. Como vocês não ouvem a geladeira da minha casa daí, atrapalha a meditação, porque a gente começa a ficar em dúvida. Mas o Gustavo falou uma geladeira, mas não tem geladeira. Aí a nosso consciente desperta e a gente sai da chave da meditação de novo para a mente e personalidade temporária. Faz parte. E, de fato, o fato de ter duas casas, de fato, às vezes um pouco racional na hora, né? Mas é isso mesmo, né? André, quer falar alguma coisa? Só acrescentar um negócio com relação ao que o Cauê falou, que realmente é muito normal. Só que, normalmente, quando um grupo muito grande de pessoas passa a falar a mesma coisa, a tendência, em algum momento, as pessoas pararem de pesquisar. Mas essa questão que ele falou de sentir, né, fala que realmente é normal, acontece com quase todo mundo, é muito comum. Só que, nesse momento, ele deu uma dica, achei muito legal, essa questão agora, talvez por ele estar cansado, ele relaxar e abandonar e deixar e cair quase entrando no sono. Que normalmente quando isso acontece é porque é igual quando você está ouvindo múltiplos barulhos ao mesmo tempo. Você está assistindo televisão, tem barulho lá fora, cachorro latindo, vizinho, carro passando, mas você foca naquilo que é a tua atenção. Então, quando a gente começa a fazer esses exercícios, a gente começa a perceber também esses outros corpos. A gente não perde a consciência desse corpo aqui material, mas começa a ter um foco maior nesses outros mais sutis, do corpo etérico, depois passando para o corpo físico, mas isso aí é mais para o corpo etérico. E o que ele falou, se conseguir, todo mundo que está nesse estágio que ele está, nessa fase, nesse momento, se a pessoa conseguir desligar o raciocínio lógico, parar de ficar raciocinando, analisando tudo, e só relaxar, não cair no sono, mas fazer aquele relaxamento inicial, aquele abandono, se abandonar como você vai fazer no início do sono, normalmente tem uma experiência muito agradável, tem um deslizamento para fora assim, muito fácil, muito agradável. É isso aí mesmo. A mente racional, você falou, né, André, que a mente racional ela atrapalha a experiência mística, né? A experiência mística é uma parte do cérebro, talvez do lado direito do cérebro, o lado esquerdo é racional. E a persona temporária ela quer controlar as coisas, precisa controlar as coisas para viver, né? A gente precisa ter água, precisa ter comida, precisa planejar as coisas. Está muito ligado nessa coisa racional. E realmente tem uma coisa de crescer essa consciência sem palavras, né? Eu acho que é uma coisa assim, a gente amplia a consciência sem palavras e de coisas acontecem, né? A gente tem experiências incríveis, é muito bacana mesmo, né? Ok, antes de a gente terminar, só tem uma pergunta que uma pessoa fez do grupo de Brasília, que foi interessante, ela falou assim, tem uma meditação chamada Três Sóis, Três Chamas, que é de transmutação, né, de limpeza. E o Dastos fala de fazer aos domingos, é uma meditação do livro do Dastos, né? E ela pergunta assim tem algum livro que fala onde que transmuta? Como que eu faço para transmutar? Qual parte do livro me fala como transmutar? Tudo que a gente faz é transmutar. Todo o ensinamento é para transmutar. Você começar a agir e se expressar de maneira com os ensinamentos, sem ficar xingando as pessoas que pensam diferente de você, ou sem ficar criando alimentares negativos, emoções negativas. Tudo isso vai transmutar você. Não tem um exercício que vai te purificar. Você se torna puro pela tua consciência nesse caminho. E é por isso que ele tem tanto resultado. Os outros caminhos falam assim, você tem que fazer um exercício assim, você tem que ficar olhando para um ponto fixo, você tem que não sei o quê. Você vai ter algumas experiências mentais, né, ou psiconoéticas talvez, mas você não está se transmutando. Isso é um risco grande, né? O que o Das falava assim, se você pegar poderes sensoriais, mas você não trabalhar a pureza do teu coração, você vai criar mal para as pessoas. Lembre-se daquela história com a mulher mística, né? Que era muito avançada, conseguia fazer ventar. Ela tinha controle dos elementos, que nem Dastos tem, uma pessoa de Curitiba aí. E um dia uma pessoa traiu ela e ela jogou uma macumba na pessoa só com o pensamento, né?
Mas ela é tão poderosa que ela, em vez de ela manifestar uma cura, como o Dascos fazia, ela manifestou uma doença na pessoa. E ela pagou 7 vezes, ela pegou câncer, né? Para defender pessoas, né? Provavelmente ela superou isso, tal, né? Ela sabia como fazer isso. Mas ela é muito avançada, ou seja, se você não cuida da tua introspecção diária, de limpar teu coração, provavelmente vai dar algum problema no futuro, né? Pessoal, eu agradeço quem participou aqui hoje, né? A gente vai fazer um encontro em São Luís do Purunã, anual, né? Vai ter o de Indiana em outubro, 14 a 17 de outubro. Quem quiser ir, eu estou indo também. Infelizmente não é fácil viajar nessa época do ano, hoje em dia para os Estados Unidos, está caro pra caramba, né? Mas é uma experiência que eu acho incrível, eu recomendo quem puder fazer, né? Em vez de trocar carro, ir para Indiana conhecer Daniel Akin lá, muito interessante. E quem quiser participar aqui do encontro, realmente assim, as pessoas me conhecem aqui, sabem que eu não faço isso por dinheiro, mas eu preciso cobrar alguma coisa para ajudar a pagar os custos, né? O Círculo de Pesquisa da Verdade do Brasil está uns 20 mil reais negativo na minha conta ainda. Não é por dinheiro, mas assim, tá para ajudar a carregar um pouco a cruz aqui Por exemplo, minha esposa está no hotel hoje, né? Tem que pagar o hotel, né? Então, assim, para ajudar as coisas, né? Se você quiser participar do encontro e ter acesso às lições, amanhã vai estar online também. Você pode doar com o que você não tem condições de pagar 190 reais, pague o que se puder dar, não tem problema. A gente distribui os links e tal. E quem participa do grupo de apoio, que é 25 reais por mês, eu estou à disposição para tirar dúvidas de como colocar os ensinamentos a teu exercício. Só me mandar um WhatsApp. Nossa, essa aí é a psicoterapia mais barata do mundo, eu acho, né? 25 reais por mês, você tem, assim, um grupo de pesquisadores para te ajudar a praticar essas coisas, né? A prática é muito interessante. Se você tiver... Às vezes a pessoa está perdida. Já tem pesquisadores que estavam muito perdidos na concha da realidade deles, que eu não conseguia alcançar eles, né? Eu não sou Jesus, né? Ninguém aqui é Jesus, ninguém aqui é Dascos, né? A gente tenta fazer o possível, né? Mas acho que sempre bom um trabalho em grupo, aprender alguma coisa, tentar uma coisa diferente e estar à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado. O pessoal aqui do encontro diz muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Muito boa a vibração de vocês, muito boa energia. Adorei mesmo. Tava Muito ótimo hoje. Valeu, obrigada. Obrigado, Valeu. obrigado. Até mais. Obrigada, foi muito bom. Até mais. Bom, até mais. Valeu, André. Até amanhã, 9 horas, hein? Até amanhã. Te passo hoje a meditação. Ótimo. O chefe lá de cima vai te acordar lá para você vir fazer, hein? Pode Vamos deixar. lá? Até mais. Tchau, tchau.